Alô, boa tarde. Chico Garcia e Denilson terminaram o jogo aberto dançando. Vocês não estão com nada. Quem tá com tudo é aqui, ó. É essa dança que tá com tudo. É do Canarinho Pistola. Tá tranquilo, tá favorável. Vitória do Brasil contra a Sérvia. Classificado às oitavas da Copa do Mundo. Seja bem-vindo ao Donos da Bola. Participe com a gente. Você que está acompanhando também pela internet. No band.com.br/RS. Manda o teu vídeo pelo WhatsApp, o 992241220. César Cidadias estava sofrendo ontem como bom brasileiro, torcendo pelo Brasil e agora também está como Canarinho Pistola. Está tranquilo e está favorável, César. Foi uma vitória importante do Brasil. O Brasil precisava daquele resultado e precisava da consistência que teve no jogo, Felipe. E eu estou muito confiante, com muita humildade. Eu acho que a diferença do Brasil desse ano para outros anos é a concentração e o foco que eles estão tendo em ter um bom resultado. O Brasil não tem o protagonismo dos outros anos, mas tem um time mais focado. Tem um cara aqui na bancada que é o cara mais pé quente que eu já conheci. Veio com a camisa da Argentina, a Argentina classificou, parecia impossível. Veio com a camisa do Brasil ontem, o Brasil classificou. E a camisa de hoje é de quem, Boas? A de hoje é do Brasil novamente, da melhor seleção que eu vi jogar em todos os tempos. Era novinho, mas me lembro bem, né? Dessa Copa aqui, ó. 1970. É a música em 7-0, Esquadrão. Uma verdadeira seleção brasileira. Sensacional. Pelé, Rivelino, Gerson, Jairzinho, Tostão, Carlos Alberto Torres. Tomara que o Brasil aí do Tite engrene depois da vitória de ontem e siga numa batida forte rumo ao hexacampeonato. Eu vou discordar aqui do César. O Brasil sempre é protagonista. Boa. Daniel Oliveira. Olha, Felipe, companheiros, eu tô na corrente daqueles que realmente gostaram da seleção brasileira. Eu gostei, acho que fez o melhor jogo dessa fase de grupos. E, claro, a exigência sempre é muito alta em relação à história do Brasil, futebol, arte, toda aquela magia que faz parte dos times montados em disputa de Copa do Mundo. Mas a seleção brasileira é isso aí. É um time que tem competência, define na hora que tem que definir, aproveita a oportunidade e trabalha a bola. Nem tudo é seleção brasileira. Felipe, a gente vai falar de Copa do Mundo. Deixa eu só fazer uma, para não ser injusto, com o Everaldo, que jogou a Copa do Mundo de 70, né? O gaúcho Everaldo, e com o gigante Clodoaldo no meio campo. Boas lembranças. Nem tudo é seleção brasileira, a Copa do Mundo. A gente vai falar de dupla Grenal também. Aliás, tem novidade no Grêmio. Simon Bianchini. Fala, Felipe, forte abraço a você, a todos que estão nos assistindo. E tem reforço chegando, ou melhor, já chegou. Marinho, meio atacante pretendido pelo Grêmio há um bom tempo, desembarcou ontem em Porto Alegre. Ele está realizando exames médicos e vai ser anunciado nas próximas horas como novo reforço gremista e contrato por 3 anos e meio. 28 anos, estava no futebol chinês desde o começo do ano passado, já rodou o Brasil por Fluminense, Cruzeiro, Vitória, Ceará e também com uma passagem pelo Internacional. E ele falou logo na chegada ao repórter Bruno Ravazoli. Vamos conferir. A melhor possível, né? Agora é hora de chegar aqui, é hora de conhecer a cidade. Eu não quero, já conheço. Então o negócio é vir aqui jogar futebol, isso é o que eu vim fazer. Como é que você vinha jogando na China, Marinho? Não mudou nada, né? A posição que eu vinha jogando sempre foi a mesma, né? Só que agora não tem regra, né, para o treinador ficar mudando sempre. Agora é só trabalhar e daqui a pouco vestir a camisa do Grêmio e começar a jogar e ajudar, e é isso que eu vim fazer. Expectativa para o segundo semestre com muitos jogos decisivos, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, jogando no atual campeão da América, Marinho. É verdade, oportunidade imensa, né? Tem muita coisa para disputar, muito títulos aí em jogo. Espero que eu possa vir ajudar e conseguir fazer o Grêmio maior ainda, né, e ganhar títulos aí. Se for o Marinho de 2016, que deixou aquela ótima impressão nos gols ali do Vitória que a gente estava vendo, é um reforço tremendo pro Grêmio. Se for aquele Marinho, é titularíssimo, Sérgio. Eu conheço bem o jogador, vi muitas partidas, ele tem um ano muito bom pelo Vitória, mas me parece que vem para ser reserva do Grêmio. Mas eu acho que o Grêmio ia gastar esse dinheirão para trazer um reserva. Não, eu discordo. Acho que é um debate muito interessante. O Marinho foi contratado para ser o novo titular. O Renato ficou pedindo o driblador, o rompedor de linhas, vem para cá para sentar no banco de reservas. Bancário. Vai ser banco do Grêmio. Não tira o Everton. Eu quero ver tu manter isso aí depois que ele jogar. Não tira o Everton, não tira o Ramiro, não tira o Luan e não tira o centroavante. Ele não vai tirar o Ramiro, ele vai botar o Ramiro como lateral direito. Também. Banco.
Vai botar o Ramiro como lateral direito? O Grêmio contratou um jogador para o banco de reserva. Não, César, Então o Grêmio botou dinheiro fora. Gastou, quanto o Grêmio gastou? 2 milhões e 500 mil dólares por um reserva. Então estão de brincadeira. Não, César, o Grêmio fez... Então o Grêmio cometeu um erro ao deixar o Arthur embora agora. O Grêmio fez um investimento alto, César. O Grêmio fez um investimento César alto. Tá de brincadeira. Não estou de brincadeira, é minha opinião. Brincadeira. É reserva. Jogador que tem... Não tem chance. Quantos anos tem o Marinho? 28, né? 28. Quantas temporadas o Marinho fez, assim, incontestáveis? Ou incontestável? Uma. O Ceará jogou. Vai ser titular desse time do Grêmio, que é o melhor time da América hoje? Não, vai ser banco. Bom, mas é uma questão lógica. O Ramiro veio do Juventude e é titular do mas time o Ramiro levou 5 anos para ser titular, Daniel. César, levou 5 anos para ser titular do Grêmio. Tu faz o Renato, eu tô tentando juntar as peças. O Grêmio jogou dinheiro fora, então, pelo que ele está dizendo. Não jogou. Pelo que ele está dizendo, o Grêmio jogou dinheiro fora. Nesse momento, para ser titular do Grêmio, não vale 2 milhões e meio, Serginho. Mas a direção investiu... Para ser titular do Grêmio tem que valer 10 milhões, tu sabe disso. Quanto é que vale o Luan? Quanto é que vale o Everton? Quanto vale o Luan, não sei, só sei que ninguém quer contratar o Luan. Ninguém quer contratar o Luan. Se tu botar o Luan 2 milhões e meio de dólares, tem uma fila de clube para contratar. Mas como é que vai vender o Luan por 2 milhões e meio de dólares? Para tu jogar no time do Grêmio hoje... o Luan por 2 milhões e meio de dólares? Para te jogar no time do Grêmio hoje no titular, tu tem que valer mais do que o Arthur, que é 40 milhões de euros, mais do que o Ramiro, que é muito mais do que 2 milhões e meio de dólares. Isso, César? Mais do que o Luan, que é muito mais do que 2 milhões e meio. O Renato pediu esse jogador. Mais do que o Everton, que é muito... eu acho que o mais importante é isso. Vamos recapitular. É ouvir o Renato, né, Daniel? A gente tem que juntar as peças. O Renato pediu o Marinho. O Grêmio tentou o Marinho, não agora. Mas o Renato pediu o Michael Suel também. Bom, não é por isso. O Renato pediu o André e levou o André. E o André é titular. O André é titular. Então. E o André custou quanto? Custou uma fortuna. Muito mais do que o Marinho. Mas então não está sendo coerente, cara. Não, estou sendo coerente. Incoerente, porque o Renato pediu o André e o André é titular. O Renato pediu o Marinho para quê? Para jogar na transição? Para compor o grupo. O Michael Suel. Então o Grêmio, segundo Cidade, Daniel, está botando dinheiro fora. Não é dinheiro fora. Mas não é dinheiro fora. Hoje esse time do Grêmio é tão poderoso que um jogador de 2 milhões e meio é reserva. Não é todo esse poder. É poderoso. Não é todo poderoso. Atual campeão da América. Atual não quer dizer que... A Alemanha é atual campeão do mundo. Explica agora. Hoje a Alemanha é atual campeão do mundo. A Alemanha já está fora da Copa. Tu está usando um exemplo de um time de 4 anos atrás. Tu é que veio com um exemplo que não tem nada a ver. Tu está usando um exemplo de 4 anos atrás. Não, e tu usou de um exemplo de 1 ano atrás, que é a mesma coisa. Não é a mesma, o time é o mesmo. É a mesma coisa. Como o time é o mesmo? O time é praticamente o mesmo. Praticamente o mesmo. O time tem a mesma zaga, tem os mesmos volantes, tem os mesmos meias e os mesmos atacantes. Só o André que mudou. Tá, então deixa eu ver se eu consigo completar aquilo que eu já tentei dizer algumas vezes aqui. O Marinho é um jogador que tinha um salário muito alto. O Grêmio fez um investimento que não é muito comum para um reserva. O jogador ele vem ganhando um salário que é menor ao que ele ganhava lá. Como é que tu vai seduzir um jogador desses? Olha, Marinho, tu tá jogando aqui, tu vai jogar num futebol competitivo, então nós vamos fazer o seguinte, tu vai ganhar menos aqui para ser reserva. Tu acha que o jogador vai aceitar? Não vai. Óbvio que não. O jogador já sabe que vai ser titular. Acho que o mais... Então é Everton de um lado, Marinho do outro, Ramiro recuado na lateral, ou daqui a pouco o Maicon e Ramiro e o Grêmio vê o que vai fazer com a lateral direita. Liga pro Renato. O Daniel já escalou o Grêmio. Não, vamos mas tirar vamos tirar o salário do Renato. Eu vou ligar pro presidente Romildo Bolzão e vou mandar cancelar a negociação. O Daniel já escalou o Grêmio. O mais importante nesse momento é a gente ouvir o Renato. Não, eu não tenho essa pretensão. O Renato vai chegar em Porto Alegre, nós vamos ouvir o Renato numa entrevista coletiva e perguntar ao Renato, aonde você imagina o Marinho? Você pediu o Marinho para jogar onde? Ou daqui a pouco ele está se preparando para o futuro. Vai chegar uma proposta pelo Everton, pelo Luan, e o Marinho vai entrar nessa vaga do time. Pode ser isso aí. Pode ser isso aí. Aí a gente avança. Isso só vai acabar quando o Renato der a entrevista. Aí a gente avança. Que problema que o presidente Romildo Bolzão... O que eu quero deixar claro aqui... O presidente Romildo Bolzão... Deixa só, César. O presidente Romildo Bolzão acabou de arrumar um problema ao contratar o Marinho. Não é problema. Vamos avançar. Tem mais papo no nosso programa. Simon Bianchini, qual é o destaque aí? Você já mostrou o Canarinho Pistola dançando pelas ruas da Rússia, mas a torcida brasileira comemorou
show em alto estilo lá nas ruas, ou melhor, no metrô de Moscou. Aí você acompanha uma das estações do metrô, a torcida brasileira tomou conta e fez a festa. E a beleza do metrô, olha, ouve aí, ouve aí. A festa dos brasileiros na Rússia. De brasileiros fazendo festa assim, com música ensaiada, quase organizada. Uma torcida organizada. Sou brasileiro, na Rússia, com muito orgulho, com muito amor. Sempre no mesmo Ou então cântico. aquela. Brasil. Realmente o... 78. Brasil. Tomara que dê certo, que culmine com o título e aí essa torcida toda vai ficar na história, né? Gente, intervalo comercial e já voltamos com mais os donos da bola. Tá pensando que a discussão que aconteceu aqui na abertura do programa acabou no intervalo? Não! No intervalo teve trocação pura. Eu apartei aqui Sérgio Boas, Sérgio Cidade Dias. Os dois são especialistas em MMA e tal. Eu tive que apartar, o Daniel me ajudou. Foi feia a coisa aqui dentro do estúdio. Então vamos avançar, vamos falar de outros assuntos. Segunda-feira, às 11 da manhã, também tem briga feia. Brasil enfrenta o México pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A primeira colocação na fase classificatória foi assegurada com a vitória por 2-0 sobre a Sérvia. E a repórter Cris Bart acompanhou a festa da torcida aqui em Porto Alegre. Postos. Esperança em dia. Nem a média de altura de 1,88 m dos gigantes da Sérvia poderiam bloquear a vibração dos gaúchos. A cada chegada perto do gol, um misto de sentimentos. Até que Paulinho, por cobertura, balançou a rede e os nossos corações. Fim do primeiro tempo, 1-0, Brasil. O que é maior, a vontade de ganhar esse jogo ou aquele goleiro da Sérvia? A vontade de ganhar, certamente, né? Ainda bem que tu tá com a camiseta do Brasil, senão eu ia achar que tu era um zagueiro da Sérvia. Não, parece, eu fui confundido até. Mas a vontade de vencer é maior que aqueles caras. Muito maior, nós vamos ser ex-campeão, com a maior certeza do mundo. Tá linda demais, e esse look pra assistir o jogo? Tem que vir, né, nas cores do país sempre, né? A gente não vem com a camiseta da seleção, mas vem nas cores pra prestigiar. Como é que faz grafite com o jogo rolando? Então, tem que se concentrar bem, né? Difícil com mais gente, mas depois que a gente já ficou 10 dias quase aqui, olha lá, vai ser gol. Quase 10 dias pintando, a gente já se acostumou com a bagunça, já sabe que vai ter movimento, a gente até gosta. Como é que o assador faz para não queimar a carne com o jogo rolando? Olha, o jogo tá rolando, a gente só tá escutando, né? Só tá na escuta aqui. E na hora do gol? Na hora do gol só deu uma esticadinha aqui pra ver quem tinha feito, né? Pra não tirar o olho da carne. Com certeza. Aquele gol deu fome na torcida. Oh, fome de gol, eu acho que a gente espera é fome de gol. E a fome de gols que os torcedores estavam sedentos não teve muito não, viu? Mas pra que zagueiros altos, sérvios, se nós temos Thiago Silva, que subiu mais alto que todo mundo, fechou a partida em 2-0 e a gente se classifica em primeiro lugar do grupo e que venha o México nas oitavas de final, rumo ao Hexa Brasil! Foi um jogo duro, né? Um jogo de físico, realmente. A Cris destacou bem a altura, a seleção mais alta da Copa do Mundo, a Sérvia. Tecnicamente até não era um time tão apurado, mas no jogo físico é um jogo fácil de te abater psicologicamente. Eu achei por vezes desleal a Sérvia também. Também. Entrando muito por cima, com o objetivo de machucar, não gostei. Uma coisa é um time forte, um time que chega um pouco mais na imposição física, e a outra é um time forte e violento. E a Sérvia ontem me pareceu um time de violência pura. A gente assistiu aqui o jogo juntos, né, na redação, e a quantidade de vezes que o Brasil perdeu no pé de ferro, na bola aérea, isso vai batendo, né, Boas? Daqui a pouco o cara não ganha nunca desses caras. Felipe Coutinho é um monstro, tá jogando muito, gostei da atuação do Neymar,
Thiago Silva, né, que vocês já falaram. Casimiro foi um gigante na seleção brasileira. Pô, um jogo difícil. O Brasil teve uma atuação, na minha opinião, muito boa. É difícil de ganhar daqueles caras. Não foi um jogo de encantar. Eu não saí encantado com a seleção, eu saí confiante, foi um jogo difícil. E o Alisson também, como o César tinha falado, foi bem, saiu bem do gol. Saiu muito bem do gol. Teve um lance que saiu mal, né? No segundo tempo, né? Mas eu tinha uma expectativa, desde o jogo contra a Suíça, eu fiquei com a sensação de que o Brasil estava enfrentando o grupo mais difícil da Copa. E ontem eu saio dessa primeira fase com a convicção de que o Brasil foi o único time que enfrentou, de fato, 3 equipes importantes, 3 equipes fortes. Porque até agora tem grupos com jogos parelhos, como o jogo que vai ter hoje à tarde, o jogo da Inglaterra contra a Bélgica, só que é só isso. O Brasil pegou 3 equipes fortes, a Costa Rica, que foi a última colocada, se tivesse no grupo da Arábia, se tivesse no grupo do Japão, se tivesse no grupo até mesmo no grupo do Peru, teria classificado. 2014 chegou às quartas de final, classificado. Né? O Brasil enfrentou os adversários mais difíceis porque pegou 3 equipes muito prontas para a Copa do Mundo e sai fortalecido por isso. As pessoas não estão falando muito nisso, mas o grupo do Brasil era muito difícil. E agora, segunda-feira, nas oitavas de final, o Brasil enfrenta o México, que tudo bem, na última rodada fez uma fiasqueira contra a Suécia, mas venceu a Alemanha. Simon Bianchini. Verdade, vamos conferir como os jornais, principalmente um jornal, trouxe uma capa muito curiosa. O jornal Esto abordou a derrota para a Suécia por 3-0 e também projetou o jogo contra o Brasil, com uma foto de um jogador mexicano, de um lance perdido, mas colocando Brasil. Os mexicanos lamentando o enfrentamento contra a seleção brasileira na segunda-feira, às 11 horas da manhã. E os mexicanos que perderam para a Suécia, mas conseguiram a classificação graças à vitória da Coreia do Sul em cima da Alemanha por 2-0. E tomaram as ruas no entorno da Embaixada da Coreia do Sul na Cidade do México. Muita comemoração no entorno da embaixada coreana. Vamos ouvir. Muito boa essa festa aí, graças à Coreia do Sul que venceu a Alemanha, que foi o grande azarão da Copa. A Alemanha eliminada na fase de grupos, o México passa e enfrenta o Brasil na próxima segunda. Intervalo comercial e já voltamos com mais Mundial, Seleção Brasileira, Dupla Grenal e muito mais. Hoje é dia de Dinamarca do pênalti aqui nos Donos da Bola. Hoje é Sérgio Boas quem está enquadrado, está ali embaixo das traves, e eu vou bater esse pênalti. Pergunta de Manuel Silveira, lá de Canoas. Dos 3, Serginho, qual é o maior adversário do Brasil na Copa? Argentina, França ou Uruguai? É o Manuel lá de Canoas? França não está jogando absolutamente nada, está me decepcionando na Copa do Mundo. A Argentina não tem defesa. Eu acho o Uruguai mais difícil. Acho o Uruguai mais sólido. Mais sólido. Sábado tem um jogaço, né? Uruguai e Portugal. A defesa do Uruguai contra Cristiano Ronaldo. Esse jogo aí vai sair faísca, como tu e o César Cidade Dias aqui no estúdio. Olha só, Matheus Trindade acompanhou as informações do Inter, está treinando também lá no CT Parque Gigante. Fala, Matheus. Tudo bem, Felipe? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Aqui no CT Parque Gigante, o Internacional realizou mais uma atividade nesta manhã. Trabalho com bola, orientado pelo técnico Odair Hellmann, com campo reduzido. Numa parte, a ideia era buscar o espaço com o companheiro melhor posicionado e tentar a finalização. Na outra parte do campo, um espaço maior aí para troca de passes e também a conclusão a gol. O Patrick acabou sendo o susto dessa manhã, saiu um pouco mais cedo do treino, ainda não tem confirmado qual a situação do atleta. À tarde a gente vai ter uma ideia melhor do que aconteceu com o jogador, mas na metade da atividade ele acabou saindo de campo. Quem treinou mais uma vez com bola, normalmente, D'Alessandro. Está completamente recuperado da sua lesão no tornozelo esquerdo e após a atividade dessa manhã, ele concedeu entrevista coletiva. Vamos ouvir um trecho, ele falando da Dali dependência. Ficou 8 jogos de fora, o Inter não perdeu durante este período e como é que espera este retorno e respeitar os companheiros que estão no time titular.
Ninguém deu nada de favor para mim, eu volto a repetir que eu trabalhei sempre para jogar. Eu trabalho para jogar. No momento que eu estiver bem fisicamente, eu vou brigar pela minha vaga, pelo meu lugar, meu espaço. Sempre respeitando. E uma situação como agora, que me tocou apoiar de fora, e o time está ganhando, e respeitar o momento. Este D'Alessandro, portanto, recuperado e pode ser titular na volta no Campeonato Brasileiro, porque o Patrick justamente está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Internacional volta a treinar às 13h30 da tarde, aqui mesmo no CT Parque Gigante. Aí deve ser mais um trabalho de academia dos jogadores. Lembrando que na semana que vem o Colorado viaja para Atibaia para continuar este processo de intertemporada. Uma última informação, Felipe, envolvendo o Gabriel Dias. Tem interesse do Sport na contratação do volante. 5 jogos ele fez no Campeonato Brasileiro, então pode ser negociado com outro clube da Série A do campeonato. O Inter ainda não recebeu a proposta oficial, mas tem esse interesse do time pernambucano para substituir Anselmo, que foi negociado para o futebol árabe. Felipe, um grande abraço a todos. Obrigado, valeu, Matheus Trindade. É do Alessandro, tem que saber de que forma o Alessandro vai voltar. Tem que voltar, ó, Daniel, a todo vapor. Ah, rapaz, com esse aqui você volta e assume naturalmente, não vou dizer que assume a titularidade, porque senão porque tem reserva, não é isso, quero dizer o seguinte, com o ativo você joga e não reclama do calendário, é ou não é, Rafael? É verdade. Foi o que deu para o momento. É verdade, Daniel, e pelo jeito a gente veio falando na semana aqui, pelo jeito o Neymar tomou ativo, né? Opa, ontem ele caiu uma vez só porque chegaram, aquela famosa cheguei chegando. Exatamente, então viva momentos intensos, cheios de desejo e paixão com o estimulante mais vendido no Brasil. O ativo vai agir no seu corpo por vários e vários dias, te deixando mais criativo e disposto nos momentos a dois. É um super estimulante, Daniel, indicado para homens de todas as idades, de 20, 30, 40, 70 anos. O telefone está aqui na tela, 0800 601 0700, liquidação total na central para zerar o estoque do ativo. Tudo. Exatamente, desconto no máximo nos combos especiais. Primeiro pagamento, como a gente sempre fala, só lá em agosto, hein? Não é nem em julho, é em agosto. Boa. Entrega gratuita e sigilosa para todo o estado. E segue o quiz do ativo, Daniel. Vamos lá. Acertando o nosso quiz no Mundial, tá fácil, né? Qual foi o placar de ontem no jogo do Brasil contra a Sérvia? Barbada! Tem presente em dobro para você que acertar o quiz. 0800 601 0700 é o ativo, você nativa sempre, Daniel. Tá aí, ó, tá aqui, ó. Esse aqui toma ativo e já acha que é o Neymar. É isso aí, 0800 601 0700, 0800 601 0700 ativo. Se é o Neymar na sua relação, Felipe. Vem pra cá então, Daniel. Vem pra cá que tá o Neymar da bancada. Senta aí. Eu quero te então parei, então deixa eu me atirar um pouquinho. Não cai. Então tá. Tem alguma opinião sobre o D'Alessandro? A gente viu agora o Matheus. O D'Alessandro é um jogador que ele continua ainda sendo importantíssimo para o Internacional. Talvez não agora para uma titularidade, porque ficou um tempo com a lesão. Né? O Inter está num outro time, o time, e está bem ajustado, mas claro, sendo utilizado de repente como uma reposição, gradativamente ele vai readquirir a titularidade. Geralmente eu repasso para vocês aqui da bancada a pergunta que está ali embaixo na legenda aqui. Ó. Time do Inter ainda dependente do Alessandro? É uma pergunta. Boa pergunta. Na minha opinião, hein? não. A sequência dos últimos jogos mostrou isso, né, Boas? Mostrou, mas eu considero o D'Alessandro um craque. Jogador que tem aí uma bola parada excepcional, um esquema bem ajustado para ele. Pô, o cara joga muito. E aí, Cidade? Desde 2015 eu respondo essa pergunta praticamente toda semana. Toda semana. O D'Alessandro é bom, mas o time do Inter tá ganhando quando ele não joga. Mas ele é bom, Mas teve jogo que o Inter ganhou e se sentiu a falta do D'Alessandro. Pois mas é que essa é uma discussão. Sempre quando o sujeito está em final de carreira, que é o caso dele, essa discussão surge. Isso serve para ele, serve para todos os jogadores. Porque isso vai acontecer e chega um momento que ele não vai mais jogar. Talvez seja esse o momento dele. Teve um camisa 10 que decepcionou agora lá na Rússia. Agora pela manhã, estava acompanhando um pouco os jogos. Aliás, que grupo fraco esse, né? Nivelado por baixo. Japão, Colômbia, Senegal e Polônia. Quem é que tá passando aí, Simon? Já passou, viu, Felipe? Tudo resolvido no grupo H. Os jogos terminaram Colômbia 1-0 em cima do Senegal, Polônia 1-0 em cima do Japão. E nos critérios, o Japão passou em segundo. Na primeira posição, passou a Colômbia. Por que é importante ressaltar a classificação do Japão? Porque vai enfrentar quem ficar na primeira colocação do grupo G, entre Bélgica e Inglaterra, que jogam justamente hoje. E pode ser adversário do Brasil na etapa de quartas de final.
E Bélgica e Inglaterra, que ninguém quer ganhar de ninguém, campeão. né? Apareceu o campeão. Gente, voltamos amanhã, 12h30, aqui nos Donos da Bola. Você fica agora com o Band Mulher e a Regina Lima. Aquele abraço.